pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta terça-feira, dia 22 de outubro, estamos sim neste momento onde cada vez o funil está mais estreito, neste momento onde cada vez temos a preocupação de entender quem é que vai conseguir passar por essa estrutura cada vez mais diminuta e quem é que vai ter esse merecimento. Aliás, no mundo profissional, resultado é o senhor da razão, gostem ou não. Caminho para merecer a conquista, são muitos os caminhos e esta é uma ideia de trajetória bem interessante. Que caminho traçar para que o seu objetivo possa ser concluído, possa ser alcançado, que o seu objetivo ele possa aparecer lá no horizonte de maneira mais encantadora e, acima de tudo, mais iluminada. São variáveis importantes. Estabelecer o caminho é determinante para que o objetivo possa ser alcançado. E aí, quando você estabelece o caminho, algumas dúvidas elas acabam se apresentando. Acho normal que a gente possa colocar esse tipo de posição, porque isso passa com certeza por aquilo que neste momento talvez você esteja vivendo. Não é só o futebol, não é só a seleção brasileira, não é só o meu programa aqui na Rádio Bandeirantes. Nas nossas vidas, a gente tem que estabelecer objetivos, tem que traçar caminhos para que esses objetivos possam ser alcançados. E quando você começa a traçá-los, é interessante porque algumas dúvidas elas vão pintar. Magoar ou não magoar? É difícil porque quando você traça o objetivo, você em algum momento vai magoar. Não tem como agradar a gregos e troianos. O treinador de futebol, quando ele traça o objetivo da conquista, quando ele entende o que é que ele precisa fazer, que modelo de jogo é o mais aplicado contra aquele determinado adversário, ele vai precisar de jogadores que tenham as características para que aquele modelo possa ser bem implementado. E aí, quando você faz escolha, a escolha ela tem como predisposição a ideia de que se você escolheu alguma coisa, você abriu mão de outra. Não tem jeito. É por isso que o nome existe. Escolha. Você escolhe A em detrimento de B. Você está perdendo B. Não tem jeito. Por quê? Porque você escolheu A. Então, é fato. O B vai ficar magoado. Porque, seguramente, o B tem também virtudes para poder estar naquele grupo. O B tem virtudes para poder fazer parte de uma trajetória vitoriosa que você está construindo, mas naquele momento não tem alternativa. Eu só tenho um para escolher, vou ficar com A. E não tem que ter muito prurido na hora da escolha, tem que ter justiça, tem que ter sabedoria. Ou seja, é muito importante você entender que tem que ficar do lado da verdade. Qual é o lado da verdade? É o lado que, com convicção, com justiça, você optou por escolher. Ou seja, olha, este profissional ou esta profissional é melhor do que o outro. Então, se naquele momento o cara está rendendo mais ou a moça está rendendo mais, naturalmente, nós que temos que comandar um determinado grupo, somos obrigados a escolher. E este tem que ser o mote. Justiça, sabedoria na escolha e entendimento de que ninguém é dono da verdade, mas você tem que ter a sua verdade, fundamentar bem a sua verdade e ter justiça, lealdade, ética e caráter para implementar esta verdade. E todo mundo que vai estar ali do outro lado vai estar entendendo o seguinte: posso não concordar, em algum momento não irei concordar, porque quando você não é o escolhido ou quando você não é a escolhida, é natural que em algum momento você não concorde. Lembre-se, é muito interessante, falando em seleção brasileira, por exemplo, é muito difícil você ser o Bruno Guimarães e entender que você vai ficar no banco para o Gerson. É muito interessante. Por quê? Porque, cara, o Bruno Guimarães joga no Newcastle na Premier League e o Gerson tá aqui no Flamengo. Então, se o Gerson fosse tão bom, ele teria saído do Olympique de Marseille para ir para o Manchester City e não ter voltado para o Flamengo. Cada um tem um entendimento daquilo que é
bom para ele ou daquilo que é verdade para ele. Olha como é interessante. Mas neste momento o Gerson joga mais que o Bruno Guimarães. Neste momento eu digo que o Brasil pode ter 2 ou 3 meias muito melhores do que o Lucas Paquetá, que não está vivendo um bom momento. Então como é que você... Mas o Lucas Paquetá é líder, o Lucas Paquetá é o principal jogador do time dele na Premier League. Não me diga. E o Rafinha? Se você coloca o Rafinha no banco para o Estevão, por exemplo... Olha só, mas espera um pouquinho, o Rafinha joga com o Lamine Yamal, o Rafinha joga no Barcelona que lidera o Campeonato Espanhol, o Rafinha está tantos anos lá, como é que eu vou colocar o Rafinha no banco em detrimento de um jogador que é o Estevão, que só tem 17 anos? Espera um pouquinho, e daí? Eu quero o melhor, e eu estou citando a seleção brasileira apenas e tão somente porque... a gente não fica com a questão clubística envolvida nesta tese que é a da justiça, que é aquela que no mundo profissional o resultado tem que ser o senhor da razão e que o trabalho vai ser julgado pelo resultado. Então, estou colocando o patamar de seleção brasileira para a gente ver como é difícil a escolha, como em algum momento todos iremos magoar mais A do que B ou mais B do que C, porque faz parte da vida a questão da escolha. E esta é uma questão muito difícil de ser colocada, por quê? Porque nem sempre você estará ao lado daquilo que para os outros é o melhor. Então, a sua convicção, a convicção do comandante, ela tem que ser muito forte. E você tem que ter muita firmeza de, no olho, poder colocar exatamente aquilo que você pensa e por que você pensa. É muito interessante, porque aqui no Brasil, a gente tem jogos duríssimos. Quem garante, por exemplo, que um time como o do Palmeiras poderia levar 3 gols de um time como o do Juventude? O Juventude tem 60 milhões de reais por ano de orçamento. O Palmeiras tem 1 bilhão de reais por ano de orçamento. No banco do Palmeiras estavam jogadores que ganham 2 milhões de reais, como é o caso do Dudu. Jogadores que ganham 1,5 milhão de reais, como é o caso do Rony. Olha que interessante essa comparação. E mesmo assim, o Palmeiras faz os 3 pontos, que é o mais interessante, o que é o mais importante para essa equipe que luta para conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas veja a estrutura que esse time tem. Veja o investimento que é feito neste time em relação ao adversário que fez 3 gols nesse time do Palmeiras. Não é? Olha como é interessante a gente poder ter todas estas variáveis e a gente poder tentar analisar todas elas e tentar, em cima desta análise, fazer sempre a melhor escolha. No caso da seleção brasileira, nunca se esqueça, melhores no melhor momento. Na minha próxima convocação, por exemplo, o Hulk estaria convocado. Igor Jesus é o meu titular, mas o meu reserva para a posição de centroavante seria o Hulk. E eu não estou preparando ninguém para a Copa do Mundo de 2026. A Copa do Mundo de 2026 ela vai acontecer daqui a 2 anos. A minha preocupação é com o jogo que eu vou ter que fazer nesta próxima data FIFA, ou com os jogos que eu terei que fazer nesta próxima data FIFA contra a Venezuela e contra o Uruguai. Essa é a minha preocupação, é nisso que eu tenho que pensar. E quando eu voltar a minha cabeça para o banco de reservas, eu tenho que enxergar alguém que possa mudar o patamar daquilo que está acontecendo naquele momento, naquela determinada partida. E o Hulk é esse estilo. É um jogador que precisa de 1 ou 2 bolas por partida para poder mudar a história desta partida. Acho muito interessante que a gente possa ter todas estas questões aqui na cabeça. O grande profissional tem que ter todas estas virtudes: equilíbrio, justiça, caráter, lealdade, dignidade, mas acima de tudo, muito conhecimento sobre aquilo que ele pauta a sua vida profissional. Ótimo que você esteja por aqui na Bandeirantes.